tive que trocar a conexão aqui, fica melhor. Ah, tudo bem. Pronto. Pois nós já estamos já com 68 pessoas online conosco aqui. Queria agradecer aqui a todos que estão dedicando o seu tempo, 71 agora, para fazer parte desse momento que é muito importante para a área da saúde, né, professor Fábio? A gente percebe que tem vários casos de profissionais se infectando com coronavírus, é um momento de apreensão de todos os profissionais. E, claro, todo mundo pagou biossegurança, qualquer profissional de saúde pagou biossegurança na faculdade, e alguns fazem cursos depois disso, mas não custa nada lembrar. É sempre bom você estar relembrando dessa nossa disciplina tão importante, principalmente nos dias de hoje. O professor Fábio, ele possui graduação em Biomedicina pela Federal do Pará, é especialista em Hematologia Clínica pela Universidade Federal do Pará também, fez mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal, doutorado em Genética pela Federal de Medicina de Ribeirão Preto, e agora, atualmente, é professor associado da Universidade Federal do Piauí. Antigamente era Federal do Piauí, né? Campus de Parnaíba. Agora já é Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E houve uma expansão aí da universidade. Então, professor, você é docente de curso de medicina, não é? Isso, da biomedicina. Acho que travou um pouquinho aqui, tá conseguindo me ouvir? Estou lhe ouvindo, tá tranquilo, pode continuar. Bom, então eu queria, antes de mais nada, dizer que de todos esses títulos aí, o que eu mais gosto é de ser professor. Né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Não tem problema. Não, eu sou professor, tá? Mas eu queria agradecer imensamente a oportunidade que a Associação Piauiense de Medicina me deu de conversar hoje sobre um assunto que eu adoro, tá? Que é biossegurança. Principalmente com pessoas como você, que foi um egresso da nossa instituição, e o destaque que vocês têm no mercado piauiense atuando como biomédico. A gente fica muito satisfeito. Bom, eu vou te corrigir um pouquinho, Natrício, sobre quando você falou. A biossegurança é realmente muito importante para ou para a maioria dos profissionais de saúde, tanto que trabalham em laboratório quanto que não. Tá certo? Exato. E aí a gente fica... assim, para você ter uma ideia, a biossegurança ela foi obrigatória como disciplina acadêmica só a partir do ano de 2000. Eu me formei em 2001 e eu não tive disciplina de biossegurança. Eu tive apenas a pós-graduação e depois eu comecei a estudar e me especializar um pouco mais estudando, né, para poder ministrar aulas para vocês. Né, isso que me trouxe até aqui nesse momento. E aí, para a gente começar a conversar sobre biossegurança, eu acho prudente a gente resolver relembrar alguns conceitos, tá certo? Para que a gente consiga, então, fazer com que a conversa e as perguntas elas vão de uma maneira muito mais fluida. Professor, tá certo? Então, primeiro... queria dar só um recado para o pessoal que está nos acompanhando, já tem 111 pessoas. Queria pedir só que os colegas que têm algum amigo que não deixou de trabalhar porque está nesse período de coronavírus, está sendo afetado, manda o link para ele agora no Instagram. É o segundo ícone, tem um símbolozinho de uma setazinha meio inclinada para a direita. É só clicar nele que você tem todo acesso à sua lista de contatos. Ali você pode mandar um privado para ele ver essa live também. Você pode também pegar o link e compartilhar no WhatsApp para convidar mais pessoas. Vai ficar disponível essa live depois, claro, mas é interessante acompanhar em tempo real para fazer uma pergunta, para questionar alguma coisa. E aqui o canal está aberto para vocês fazerem as perguntas que desejarem, tá bom? Professor, vamos pelo começo, né? O que é biossegurança? Bom, antes de falar de biossegurança, a gente precisa falar de dois conceitos que eu acho fundamentais para que a gente entenda a biossegurança. O primeiro deles é o conceito de perigo, tá certo? O perigo é uma situação ou uma fonte que pode levar você à morte, a danos de lesão corporal, a você, ao ambiente ou uma doença, enfim, tá certo? É um local de uma maneira que pode ocorrer numa situação dessa. O problema é que o perigo, quando a gente tem uma situação de perigo, a gente não conhece a situação a fundo. Então, você tem várias variáveis para que você, então, consiga pensar qual a melhor maneira de gerenciar aquela situação. Eu vou exemplificar da seguinte maneira. A gente está em perigo quando a gente pula de um barco em alto mar. A gente não sabe a profundidade, a gente não sabe a distância que a gente está da praia, a gente não sabe como é que anda a corrente, tá certo? Marítima, para onde ela vai pode nadar, tá certo? Não sabe se tem índice de incidência de ataque de tubarão ali. A gente corre perigo na situação.
Agora, se a gente conhece toda essa situação, por exemplo, se eu sei a que distância eu estou da praia, para que lado eu tenho que nadar, como é que está a corrente, e se eu sei que ali não tem, por exemplo, incidência de ataque de tubarão, então eu posso pular, desde que colete, porque aí eu estou gerenciando o risco de algo de ruim acontecer comigo. Então, a ocorrência dessa probabilidade e da consequência desse perigo iminente, a gente consegue minimizar conhecendo essas situações. Tá certo? Então, o risco, esse perigo, então, se tornou risco. Esse risco a gente consegue mensurar. E mensurando ele, a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente conhece. Tá certo? A gente consegue tomar medidas. Não, deu uma travada aqui. Sim. Então, a biossegurança ela é conceituada como uma condição que segura alcançada para que a gente consiga minimizar. Alguns autores dizem que a gente consegue eliminar o risco. Eu não acredito que existe risco zero em situação nenhuma. Tá certo? Que está destinada nessas. Então, essas situações todas, para minimizar, elas vão controlar, reduzir, e como eu falei, alguns autores colocam como eliminar os riscos inerentes às atividades que se fazem em uma atividade laboral, qualquer que seja. No nosso caso, que é laboratório, a gente fala que isso daí é dentro de uma atividade laboratorial. Tá certo? Certo. É engraçado não. A gente tem uma ciência correlata, né, que é a segurança do trabalho. Tá? Que na segurança do trabalho, aplicada em outras áreas que não da saúde, a gente tem lá os riscos físicos, os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes, os riscos químicos e também os biológicos. Tá certo? Para evitar confusão, alguns autores eles colocam... existem duas situações, tá bom? Que vocês podem ler aí quando vocês forem pesquisar sobre biossegurança. Existe também um conceito de biosseguridade. A biosseguridade é especificamente preocupada com o risco biológico, tá certo? Do risco que a gente tem dentro do laboratório também, só que por conta dessa preocupação única e exclusivamente com o risco biológico, tá certo? A gente fica... a biosseguridade é usada principalmente em produtores, por exemplo, de aves e de suínos, tá certo? Para impedir a entrada de patógenos dentro das suas granjas, dentro da sua produção, para que então você consiga barrar esse patógeno e assim livrar toda a sua produção. Uma outra coisa interessante é que esse conceito de biosseguridade também é utilizado quando se está falando com bioterrorismo, porque esses agentes patológicos eles podem ser utilizados como armas biológicas. Tá certo? Exato. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro para todo mundo. Da varíola, que o pessoal morre de medo de ser reativado o vírus da varíola, né? Está guardado 7 chaves nos cofres, se não me engano, dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, que era a Rússia, né? Então tem sempre essa preocupação. Inclusive esse vírus, como foi algo que ninguém esperava que um coronavírus fosse romper a barreira de infecção selvagem para o ser humano, pessoas que acham que foi uma modificação genética, aquele negócio. Depois a gente fala isso para o finalzinho, a sua opinião sobre esse caso, se for preciso. Professor, e por isso também que... Você pode repetir, por favor? Pode um pouquinho? Tem algumas pessoas que falam que o coronavírus pode ter sido uma arma biológica desenvolvida por alguém para alguma finalidade. Né? Isso a gente pode discutir mais no final, se for o caso, essas teorias aí. Professor, e por isso também, para essa contenção e gerenciamento dos riscos, é que existe como eu posso falar? Existe uma distribuição, né? uma diferenciação das classes de riscos desses agentes, não é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa classe de risco desses agentes, ela leva em consideração alguns fatores, como a virulência, a patogenicidade, são coisas correlatas, o modo de transmissão, a estabilidade desse agente etiológico no meio, fora do hospedeiro, e que, surpreendentemente, o coronavírus, falando dele especificamente, ele é uma das maiores já vistas, o que é muito, muito preocupante, principalmente pelo fato de ele ser um vírus envelopado, tá certo? Eu tive uma assessora para falar sobre o coronavírus, que é a professora Ana, então queria agradecer, eu sei que ela deve estar por aí, queria agradecer de coração. Ela deve estar online aqui. Carolina, tá certo? Então, assim, eu perguntei a ela, e ela, assim como eu, também não tinha conhecimento de nenhum outro vírus envelopado que consegue passar pelo trato digestório para ser eliminado nas fezes. Tá? E isso, inclusive, faz com que a estabilidade dele seja tão grande
que ele é encontrado por vários dias, inclusive no esgoto. Pois é, já foi confirmado, professor, que ele consegue se manter no esgoto mesmo? Estava sendo discutido ainda, né? Já foi comprovado que ele consegue sobreviver ao esgoto mesmo? Pois é, isso daí a gente tem há uma certa dúvida se conseguiram pegar a partícula viável. Eu li um artigo que, se eu não me engano, de uma cidade europeia, que você tinha um artigo, a europeia e australiana, que tinha, e australiana, né? Tinha uma viabilidade viral, sim, era o vírus viável. Em outro, eu li que o RNA do vírus, esse artigo é da China, de Wuhan, você conseguia verificar o RNA do vírus também no esgoto. Exato. Tá? Além disso, uma grande preocupação também que se tem é com a transmissão não só pessoa a pessoa, mas justamente por conta dessa viabilidade, a transmissão pessoa-objeto. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Nesse momento, conhecendo essa biologia do vírus, a gente vai ter que mudar. O seu nível de consciência corporal hoje, da maneira como você toca em algum lugar, da maneira como você pisa, eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria de vocês já mudou um pouquinho como é que se faz. A professora Ana colocando aí que foi em Paris. Eita, tá certo? Obrigado. Professora Ana, saudações biomédicas. Tá certo? E aí a gente está nessa tentando descobrir como é que a gente gerencia isso. Por exemplo, eu quando saio de carro para fazer alguma coisa, aqui em casa o escolhido sou eu, como fala naquele filme O Tributo Sou Eu, né? do Jogos Vorazes, eu estou fazendo as coisas fora de casa, entendeu? O que é que acontece? Eu escolho ruas que não estão tão alagadas, para quando eu voltar, eu não tenha que me preocupar em ao sair do carro, encostar em alguma coisa que estava, alguma água que seja suspeita, obviamente todas são suspeitas, enfim. Você está um pouco, nessas horas, em ser ignorante, como fala em alguns lugares, até uma bênção, né? Porque você não fica tão preocupado, mas essa preocupação é justamente essa preocupação que vai fazer a diferença para nós, profissionais de saúde, e também a biossegurança está acabando que vivendo uma espécie de domesticação, vamos dizer assim. A gente está trazendo princípios da biossegurança para dentro de casa. E eu acho isso muito interessante. Muito bom mesmo. Isso é muito interessante. Quando a gente vê aqueles vídeos dos chineses fazendo o processo de sanitarização das ruas, né, jogando alvejante e produtos para limpar os esgotos, a gente achava que era um pouco de exagero, um pouco de paranoia deles, mas realmente não é. Todo cuidado é pouco. É um tempo a mais de você entrar em casa, tirar sua roupa da rua, deixar ali já num canto específico para isso, tomar um banho logo e entrar em casa. É um tempo que não é desperdiçado. É melhor perder ali investir uns 10 minutos ali para fazer esse processo de sepsia e depois ficar tranquilo do que economizar 1 minuto da sua vida e passar, Deus o livre, um período no hospital. Coisa que a gente não fazia anteriormente. Né? Aqui, eu acho que assim como comigo, deve acontecer com a maioria dos espectadores aí da nossa live, certo? É que a gente, pelo menos assim, eu analisei aqui na minha casa uma série suja. Então, a partir daquela determinada área, nada passa antes de se fazer uma desinfecção. Utilizando hipoclorito de sódio, utilizando alguns outros agentes sanitizantes também, né? Exatamente. Então a gente está mudando o nosso comportamento. Assim, aqui na cidade que a gente está, que é Parnaíba, está chovendo nesse momento, né? E assim, choveu o final de semana, perfeito para dar uma pedalada, como eu gosto de fazer, mas eu não estou pedalando, tá certo? Infelizmente não estou. A geração de respingos que a gente tem nesses perdigotos, enfim, que chega na gente, é muito mais complicado de se lidar com isso hoje, né? Então a gente fica bem preocupado. E além dessas mudanças, é justamente o que a gente está fazendo agora, né, professor? Essas interações à distância, inclusive até o governo também está fazendo conferências para votar projetos de lei, né, no período de pandemia. Então, com certeza, a gente vai voltar para um mundo, se não melhor, pelo menos mais ágil em algumas coisas na questão de interações. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente também tem, além da estabilidade desse agente fora do meio, que é levado em consideração, a gente tem a origem do agente biológico, e esse agente biológico ele é um agente que ele não é um coronavírus humano, ele veio do morcego, provavelmente, segundo as filogenéticas.
tá certo? Isso faz com que a reação que ele ocorra, todo o processo que ele faça ao infectar nosso corpo seja um processo muito exacerbado no primeiro momento, tá? Para que a gente então consiga debelar essa infecção, tá certo? A gente não tem uma disponibilidade de medida profilática, a gente até tem, que é o distanciamento nesse momento, que a gente não conhece direito com que a gente está lidando essa doença, tá certo? Mas em termos de disponibilidade de tratamento eficaz, ainda tem muita coisa que é controversa, tá? Uma outra coisa também que a gente deve levar em consideração, a dose infectante, tá certo? Como é que a gente consegue, então, mensurar se realmente esse espaço de 1,5 m, de 1 metro, que é recomendado, ele é suficiente para que o indivíduo está contaminado, se ele não tiver nenhuma proteção, se realmente a gente não vai conseguir se infectar. Tem alguns fatores inerentes ao trabalhador, né, ao indivíduo que está lidando com aquela situação, que é, por exemplo, se ele tem doença ou não de base, isso daí, mas isso é fora da questão da biologia do organismo, que é levado em consideração, do micro-organismo, melhor dizendo, que é levado em consideração para que ele seja classificado em uma das 4 classes de risco existentes. Essas 4 classes de risco existentes, quanto maior ela, pior para a gente. Pior para a gente. Pior as medidas de contenção, maiores serão as medidas de contenção que a gente tem que ter, tá certo? Para que a gente consiga se proteger adequadamente. E essas medidas de contenção... Pode continuar, professor. Termine o raciocínio. Pode falar. Nisso entra a nossa primeira pergunta que fizeram aqui antes, né, nas prévias, é sobre qual nível que nós estamos enfrentando. O pessoal fala do coronavírus, mas ninguém comenta muito sobre o nível de segurança. Inclusive, eu vou pergunta aqui no chat agora, a moça perguntando se, acho que não me engano, foi a doutora Aldenora. Parabéns para a doutora Aldenora, que já conseguiu passar pelo mestrado, pelo doutorado, desculpa. Então, ela questionou, será que seria interessante os laboratórios aumentarem o seu nível de contenção, nível de biossegurança, né? Pois é. Classicamente, coronavírus humanos já caracterizados, eles são classificados como micro-organismos de classe de risco 2. O que significa isso? Significa dizer que eles são micro-organismos que têm um risco individual, tá certo? Alto, tá bom? Só que o risco para a comunidade, ele é moderado, ele é limitado, melhor dizendo. Isso significa dizer que também que ele pode causar infecções no homem e nos animais, mas aí você tem medidas de profilaxia eficientes, você tem medidas terapêuticas eficientes, e a gravidade da doença desse coronavírus, classificados como 2, tá? Eles estão, ok, a gente consegue, existem mortes, sim, mas hoje ele já é classificado como 2. O coronavírus SARS-CoV-2, que é o coronavírus, que é de novo coronavírus que a gente está enfrentando aí, ele tem características de classe de risco 3, que já tem um alto risco para o indivíduo, tá certo? Desculpa, eu falei que o classe 2 tinha risco alto, mas na verdade é moderado, tá? Ele tem, o classe 3, ele tem um alto risco para o indivíduo, tá certo? E já é preocupante para a comunidade, porque dentre uma das coisas características dele, ele tem transmissão pessoa a pessoa, pode ser transmitida pelas vias respiratórias, ou seja, o alcance dele acaba ficando bem maior. Ele tem uma certa letalidade, tá certo? E a gente não tem essas medidas de contenção, tanto profiláticas quanto medidas terapêuticas bem estabelecidas. Bem estabelecidas, exato. Não tem um protocolizado. Bem estabelecidas. E aí está tudo muito novo. Outra coisa também, como a gente não conhece de fato a biologia desse vírus, está aprendendo a cada dia, cada dia. Eu vi um artigo na quarta-feira, que a gente vai comentar numa outra live sobre máscaras, que ele foi aceito em 2 dias. Eu nunca tinha visto isso. Confesso para vocês. É muito rápido, então, porque a informação precisa circular rapidamente. Tá certo? Então, todo esse conteúdo que é produzido, tá, que é internalizado por nós, profissionais de saúde, a gente tem a obrigação também de levar aquelas pessoas que não entendem muito bem. Eu até vi uma situação meme muito engraçada com uma situação que está acontecendo no Pará. A capital Belém está colapsando, tá certo? E foi determinada, o Ministério Público de lá pediu o lockdown da cidade. Agora a gente pergunta, o cara não entendia antes, o tia quieto dentro de casa, ele vai entender o lockdown? Então, a gente precisa, como profissional de saúde, tá, pegar e fazer com que essa informação ela chegue às pessoas, à comunidade, de uma maneira muito mais
mastigada, em que a pessoa consiga entender de fato o que precisa ter. Professor, digamos Tá certo? que algum colega nosso, alguma pessoa leiga esteja nessa live agora e ela não entende ainda o que é um lockdown de uma região. Como é que você explicaria de forma para sua avó, para minha avó, como é que você explicaria Bom, o conceito de lockdown? eu sempre uso, eu tenho que falar as coisas como se o meu filho, o Pietro 02, não tem nada a ver, tá, com outras coisas aí, com outras pessoas aí, por Se favor. livre de confusão. Então, o lockdown, quando é determinado, o fechamento de todas as atividades que não são essenciais para a comunidade. Tá certo? Então, com isso, você visa principalmente verificar como é que barrar a transmissão comunitária. Tá certo? Porque, consequentemente, vai ter menos gente na rua, aquele ciclo do vírus, então, aquele ciclo de infecção é interrompido. Se nós tivéssemos uma situação séria, principalmente por conta dos nossos governantes, tá? Tivesse entendido no primeiro momento, nós não teríamos esse caos que está aí. A gente tem muita sorte aqui no Piauí, que a gente ainda está numa situação que dá para controlar. Eu acho que isso daí principalmente na capital. Só que a gente também tem a situação que a gente não tem testes o suficientes. Porque pessoas que apresentam sintomas leves acabam não sendo testadas. Tá? Então, a gente não tem como planejar de fato, que é uma ação de biossegurança, isolamento social, tá certo? Para que a gente consiga, então, planejar. Porque a gente precisa ter essa ideia para o depois. E quem vai dar alguma pista de como as coisas vão funcionar depois também é a biossegurança. No começo, né, professor Fábio, aqui no Piauí tinha menos testes do que agora já tem um pouco mais a demanda, mas quando tinha menos testes, a gente estava produzindo apenas quadros clínicos específicos para a infecção. E o índice de testes positivos para coronavírus estava indo para 15%, 16%, o pessoal se desesperando. E eu falando para os amigos, cara, se você só testa quem está no leito, internado em UTI, testar 100%, seria testar 100% de positividade. Então, não impressionava no começo da pandemia, que não tinha testes disponíveis, a Anvisa não tinha autorizado tantas empresas a fabricarem os testes rápidos e outros testes também. Então, agora que tem mais demanda, que não é o suficiente ainda, que você deve testar toda a população para fazer a triagem correta, né? Mas que tem uma demanda um pouco melhor, agora acho que até o sistema privado também já está tendo acesso a esses testes, então fica mais fácil, por assim dizer, né, de ter um valor real próximo da realidade. Eu estou vendo aqui na live que algumas pessoas me lembraram. O Ceará e o Maranhão que estão aqui do lado, e a gente aqui está pertinho. No meio do fogo. Tem lugares aqui que a gente chega para o Maranhão, não são nem 15 quilômetros, tá certo? Andando pelo meio das trilhas que a gente conhece aí. A situação está alarmante. Então, ninguém está escrito lá que está com coronavírus. A gente fica muito, muito preocupado com essa situação. E, assim, eu confesso para você, tá certo, que a gente não tem... Eu não sou otimista quanto a esses números, não. Eu não sou otimista quanto a esses números pequenos que a gente tem aqui descrito no Estado. Não, isso não é nenhuma crítica a quem está na linha de frente, de maneira nenhuma, mas com relação à disponibilidade de testes que são feitos. Não é nem uma crítica política, é o que a gente observa pelo andar da coisa, né? Exatamente. E aí, meu querido, o que você falou, retomou a questão em determinado momento que a gente se acabou se expressando, mas com relação aos níveis de biossegurança dos laboratórios que a gente tem aqui. Né? De acordo com essas características que eu falei anteriormente para vocês, sobre os micro-organismos, eles vão determinar um nível de contenção. Esse nível de contenção ele é dado pelos níveis de biossegurança dos laboratórios. Essa contenção ela pode ser de dois tipos. Tá? Uma contenção que a gente chama de primária, que ela utiliza a disponibilidade de EPIs, ela utiliza a disponibilidade de EPCs, ela utiliza as boas práticas laboratoriais, só que ela tem um caráter de preocupação individual. Ou seja, o indivíduo ele é responsável, através dessas atitudes e dessas ferramentas, para se proteger. Por si mesmo, né? Tá certo? Certo. Exatamente. Já na contenção secundária, eu utilizo também protocolos de boas práticas laboratoriais, eu utilizo protocolos de como utilizar os EPIs e os EPCs de maneira
de uma maneira eficiente e correta. Só que eu conto com a estrutura laboratorial que me permite ampliar essa contenção. Ou seja, eu preciso do design do laboratório. Isso dá uma característica mais coletiva a essa contenção secundária. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não tem tantos laboratórios preparados para ampliar, para que se mexa na estrutura do laboratório para oferecer mais biossegurança. Ontem eu vi a live da doutora Marcela, se eu não me engano, que é coordenadora ou diretora do LACEN, me perdoe aqui, eu não lembro qual cargo, mas é responsável pelos testes no LACEN. E eu fiz a pergunta lá e o laboratório do LACEN é um laboratório de nível de biossegurança 2. Ela até fez a questionamento se não deveria aumentar, em termos de estruturais, para aumentar para 3. Mas toda a contenção que elas estão utilizando, tá certo? Dentro do laboratório, é uma contenção primária correspondente a um laboratório de nível de biossegurança 3. Mesmo então, não esteja definido que é 3, mas já estão usando os níveis de 3 de contenção, né? Exatamente. Por que estão usando o 3? Porque também ele pode até ser considerado 2, mas como você tem uma grande demanda, uma grande quantidade de casos ocorrendo, você precisa aumentar o nível de contenção para poder, então, balancear essa situação. Tá certo? Exato. Isso, Fábio, a pergunta que fizeram aqui antes sobre níveis de contenções, os laboratórios, fora o LACEN já é referência nessa questão, né? Mas os laboratórios mesmo, que a maioria que são colegas responsáveis técnicos, às vezes trabalham no serviço público também, o laboratório de uma cidade pequena, por exemplo, um laboratório particular, se for o caso, o nível a gente sabe que tem que tomar os cuidados necessários, já tem todo um protocolo de máscara, de como deixar o paciente aguardando para fazer o teste e tudo mais. Você acha que, pelo que você percebeu aí no todo, né, do conjunto, você acha que os laboratórios estão seguindo, a iniciativa privada e cidades pequenas estão seguindo um bom caminho para conter o vírus? Porque, querendo ou não, antes do paciente ser mandado para a capital ou para uma cidade que tem UTI, né, de referência, ele vai chegar para um serviço de uma UPA, ele vai chegar para um postinho de saúde, ele vai chegar para um local que ele acha que não está com muito risco. Isso é comum da população. E chegando lá, será que eles têm todo um treinamento, mas será que o nível de contenção ali, ou os cuidados já são suficientes para pelo menos aquela equipe que está na linha de frente não ser afetada? Na sua opinião, você acha que a gente está tendo o cuidado devido, os profissionais da saúde estão tendo essa consciência? Bom, eu posso falar um pouco da realidade de Parnaíba, que é o que eu conheço, tá? A gente tem aqui um grupo de profissionais e de estudantes da área de saúde, tá, que são encabeçados por uma médica infectologista aqui, a doutora Renata Beltrão, que se antecipou e muito, tá, para que a gente conseguisse confeccionar alguns tipos de EPI, tá certo? Tanto para profissionais de saúde da iniciativa pública e privada também, tá certo? A gente também tem esforços de algumas empresas aí que estão confeccionando máscaras com impressoras 3D, também distribuindo. Isso tem dado alguma segurança para a gente, tá? Para conter ainda mais essa pandemia e se alastrar aqui na cidade de Parnaíba. Com relação aos laboratórios privados, pela facilidade que se tem de adquirir equipamentos, já que ele pode comprar diretamente do seu fornecedor, sem nenhum tipo de intermediário via governo, por exemplo, que é uma burocracia maior, tá certo? Eu acredito que eles tenham conseguido, até pela demanda que se tem da biossegurança nessas situações, tem conseguido, sim, fazer um trabalho de acordo para que a gente consiga, então, conter essa pandemia ou deixar elas, pelo menos, em níveis não tão preocupantes aqui no Piauí. Mas, como eu volto a falar, a gente precisa realmente testar a grande parte da população para que a gente consiga, então, ter um panorama mais adequado disso daí. Exatamente. Independente da sua área de formação, se é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, é interessante que você tenha essa consciência e leve para a equipe, né? Divulgue essa informação, porque não adianta só o biomédico ter consciência e se proteger. O farmacêutico, o médico, toda a equipe faz parte disso aí. Querendo ou não, uma hora você vai ter que pegar a caneta de um colega ali de lado, você vai ter que encostar numa mesa, numa bancada, pegar uma folha da requisição do seu colega. É que nem a dengue no período que estava grande o surto, né? Se você cuidar do seu quintal, não resolve. Tem que olhar o seu quintal, levantar, olhar o quintal dos 4 vizinhos, se for preciso, e conscientizar todo mundo.
Não é isso, professor? Exatamente. Todas essas medidas que a gente falou de contenção, da biossegurança, dando esse conceito de biossegurança, ela também é pautada em 3 pilares principais. O primeiro deles é no método científico. Então, tudo aquilo que a gente sabe que contém o vírus, esse mecanismo de contenção, foi testado por alguém, porque fez essa pergunta antes. Então, a gente sabe que é eficiente. Como foi testado, a gente tem um nível de consciência de risco da situação que a gente está enfrentando, e aí, com isso, a gente consegue montar um critério adequado para enfrentar esse nível de risco que a gente está enfrentando. Então, ou adequado, ou então até superior, que é o caso que está acontecendo nas situações. Eu estou vendo algumas perguntas. Já foi provado ser eficiente, né? A China começou cega na história. Então, os erros deles já serviram de base para que outros países não cometessem os mesmos erros e perdessem tempo. E nesse jogo, a questão é tempo para a gente produzir material, né, professor? Kits, vacinas e tudo. Isso vai de encontro a uma série de outras coisas. Vai ter um impacto muito grande, porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento todos os países vão começar a ver a indústria da saúde com outros olhos a partir de agora. Tá? E começar a produzir o que é produzido na China também nos seus territórios nacionais. Para não ficar nessa dependência toda. Eu acho que é uma estratégia muito interessante se os governos fizerem a coisa acontecer de fato. É uma estratégia muito interessante para a geração de emprego, enfim, para uma série pela própria atividade econômica do país também focar nessas situações. Eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas aqui, tá bom? Eu queria só... Eu coloquei um quadro de perguntas lá no meu Instagram e eu queria responder 3 perguntas aqui que eu anotei, senão eu vou esquecer. Pode ser? Pode responder, professor. Eu vou catar aqui algumas perguntas interessantes dos nossos amigos aqui que estão online. Certo. E se for o caso, encaixe junto com a nossa pergunta aí. Vamos lá. Exatamente. Bom, a primeira pergunta que eu recebi foi de uma ex-aluna nossa também, que perguntou quais tipos de EPIs ela utiliza para fazer coleta na suspeita de um paciente suspeito de Covid-19. Né? A coleta ela deve ser feita com o máximo de contenção possível. Tá bom? Então, o jaleco, e essa contenção ela é de acordo com o nível de biossegurança 3. Então, o jaleco que é utilizado deve ser aquele tipo capote, que amarra por trás e ser bem comprido. Tá certo? Diferente do que a gente usa normalmente no laboratório. Tá? É aquele que tem luvas, obviamente. Frente, né? Bonitinho, exatamente. Exatamente. Nada de rendinha, nada. Assim, a gente não é para ficar bonito nessas horas, não. É para ficar vivo, né? É para ser funcional, para ficar vivo. É diferente. Tá certo? Muito diferente. Então, se utiliza esse capote, se utiliza a N95, de preferência a N95 sem válvulas, tá bom? Sem essa Porque válvula. você pode ter sem essa válvula, tá certo? Que é muito mais fácil de gerenciar o risco e também você pode ter um defeito na válvula. Essa válvula aqui, ela pode, no momento, na não verdade, novamente, quando você vai expirar, e aí você pode ser exposto a isso. De preferência, touca, quer dizer, de preferência não, tem que ter touca e, de preferência, com face shield também ou com óculos, tá certo? Eu acho mais interessante face shield. Agora você tem a confecção de face shields caseiros aí, de protetores faciais totais, que é chamado de face shield, e aí proceder à coleta. Não esquecendo que a recomendação para se fazer essa coleta, principalmente se for suave orofaríngeo e nasofaríngeo, ele deve ser feito em dupla, até pelo seu potencial de geração de aerossol que você tem, que nesse momento o paciente ele pode espirrar, pode tossir, enfim. Então, esse cuidado, eu acho que dentro do laboratório, dentro desse fluxograma de cuidados, a coleta realmente é um dos principais, dos fatores mais críticos que a gente tem nesse fluxograma. Exato. Tá certo? Essa é a primeira pergunta, então, que eu tenho aqui. A segunda pergunta que eu tenho é sobre o reuso de máscaras N95. Existem protocolos, sim, tá, para isso, que eu vou detalhar numa live que a gente vai fazer especificamente sobre máscaras, que vai ser no dia 30, lá no Instagram da Biomedicina da UFDPAR. É um assunto bem complexo, extenso também. Não dá para fazer. Aqui a gente está fazendo mais o geral, né? Exatamente. Então, assim, para eu focar só nesse assunto, eu vou precisar fazer uma live
apenas dele, porque tem tem que esmiuçar muita coisa, tá certo? Então, existem protocolos, sim, de reuso, tá certo, dessas máscaras. E uma das coisas que me perguntaram também é sobre a viabilidade do vírus em sacolas plásticas, né? Provavelmente já essa familiarização, essa domesticação, na verdade, da biossegurança. Então, segundo alguns estudos, ele pode durar até 3 dias no plástico. Então Não, é necessário que a gente faça. pessoalmente, eu não pago para ver, não, doutor Fábio. Eu vou no Também não. supermercado, eu pego tudo que for plástico, meu amigo. Lavo, passo álcool em gel em tudo. Saco de arroz aqui em casa, falta sai o nome do fabricante, só de limpeza. Algumas vezes até sai, né? Algumas vezes sai, já aconteceu sai, comigo. depende do fabricante. E uma das coisas perguntas que ocorreu mais de uma vez é se há necessidade de se trocar de roupa a todo momento que sai de casa. Tá certo? A gente está vendo muita gente despreocupada com a situação. Aconteceu comigo essa semana que passou, eu precisar ir a uma loja para comprar ração para o meu animal de estimação. E todo mundo de máscara, eu achei muito interessante, porque instalaram um lavatório de mãos na frente da loja, então a gente lavava a mão, isso é muito legal. Muito bom, né? Entrava na loja, era atendido, entrou um cidadão sem máscara, e quando a proprietária da loja perguntou cadê a máscara dele, ele falou que estava no carro porque o carro estava resfriado. Eu nunca tive tanta paciência na minha vida para não falar nada. Eu só me afastei. E quando ele chegou, se afaste. Se afaste. Eu não falei de uma maneira delicada, se afaste também. Eu acho que isso aí ajudou também ele. Seu tamanho deve ter dado uma entonação de voz, tipo caixa alta, numa conversa de família do WhatsApp, talvez. Brincadeiras à parte. Talvez. A Estefânia Candeira fala bem aqui que, sendo um dos períodos de vacinação, quais seriam as medidas de EPIs necessárias que os profissionais têm que ter para realizar essas vacinações? Para vacinação, né? Você acha que seria interessante ficar no mesmo critério de uma coleta sanguínea? Ou acho que só isolamento, as máscaras comuns, a distância, cuidar da fila direitinho seria suficiente? Bom, existe uma série de coisas que a gente deve considerar nessa situação, né? Se as pessoas estiverem bem, tá certo? Se a gente considerar que as pessoas estão bem, aquele procedimento não é um procedimento que é potencial gerador de aerossol, a gente consegue, então, manter o nível de biossegurança, o nível de contenção primária igual ao de nível de biossegurança 2. Tá certo? Com máscara cirúrgica, de preferência mais de uma. Uma coisa que eu quero relatar aqui, eu estou vendo muita gente usando a máscara N95, tá? Com uma cirúrgica por baixo. Tá vendo? Então, ficando mais ou menos desse jeito aqui. O problema dessa situação aqui é que uma acaba não deixando vedar a outra. Tá? A desculpa é que, porque muitos, como está escasso, esse daqui é um material que eu estou usando já para dar aula há algum tempo, né? Então não dá nem para usar de fato. Como está escasso aqui, o pessoal não quer deixar úmido essa parte de dentro para poder reutilizar. Entendo. Então a gente quer, de uma certa maneira, aumentar. O ideal, na verdade, é que se use dessa maneira aqui, tá certo? Então, ótima dica. Por fora. Porque a contaminação, ela teoricamente fica retida aqui. A possibilidade, ou melhor, a probabilidade de ela ficar retida aqui é muito maior, tá certo? E aí você não compromete a vedação que essa N95 é até interessante, é até interessante porque esse filtro ele pode servir de meio de contaminação, né? Você vai ajustar a máscara, pega no filtro, então essa outra por cima já tem essa proteção extra. Exatamente. Bem interessante. Exatamente. Então eu acredito que as medidas de distanciamento que se tem dentro da fila, o agendamento de horário para evitar aglomeração, não é um procedimento. Alguém lá medindo a temperatura das pessoas que vão se vacinar, fazendo uma triagem na fila, acho que você consegue, obviamente paramentada, né, você consegue ter um gerenciamento desse risco de uma maneira mais interessante. Porque para o nosso azar, o coronavírus chegou juntamente também com o H1N1, né? Professor, aproveitando o gancho dessa máscara que você acabou de citar, eu vou puxar um pouquinho do conteúdo da outra live que a gente não vai, que alguns podem não estar presentes, não sei. E as máscaras de pano, feitas em casa, aquelas que tem os animaizinhos e tudo mais.
Eu quis Pois comprar é, uma dessa, eu vou confessar, eu quis comprar uma dessa. eu vi lá que tinha a máscara do Scorpion, do Sub-Zero, achei interessante do Batman. Dá vontade de usar, cara, não tem como não, a gente fica encantado. Ó, existe, Acho que você não ser ridículo na rua. essa semana que passou, precisamente no dia 24, saiu um artigo, que foi um artigo, inclusive, que a professora Ana passou para mim, que ela viu num vídeo do grupo dela lá, de microbiologia, lá da UFMG. Eles produziram um vídeo que fala sobre a eficiência de filtragem de diferentes tecidos para a confecção de máscaras caseiras. Tá certo? Esse vídeo está disponível nesse canal no YouTube, e lá você pode baixar, no link desse vídeo, você pode baixar o artigo para ler. Bem, então, vou procurar do tipo de esse link para compartilhar para o pessoal. Dependendo do tipo de tecido que você utiliza, você pode sim ter uma maior eficiência da filtragem. Tá? Essas máscaras de pano elas precisam ter dupla camada no mínimo. No mínimo. E de preferência de tecidos de origem, não sei se é de origem diferente, mas tecidos diferentes, de maneira com que você não tenha que os poros de tecido não se sobreponham. Então, que eles fiquem mais ou menos fechando um ao outro. Tá certo? Tem uma máscara aqui, ó. Essa máscara é cirúrgica. Eu não sei se vocês conseguem ver, ela é um pouco mais transparente. Ela tem aqui duas camadas. Eu estou puxando cada uma das camadas dela aqui. Ela não é de um fabricante muito bom. Tá certo? Diferentemente dessa outra aqui, que também é cirúrgica, que é dos melhores fabricantes que eu conheço. Tá? Não vou falar nome aqui, enfim. Mas essa aqui tem uma dupla camada, uma tripla camada. Tá certo? Então, eu já fiz aquele testezinho que vocês viram lá do spray. Eu fiz nessas máscaras. Eu fiz nessas máscaras aqui. Existem outros tecidos, por exemplo, o tecido de garrafa PET, né, que também parece ser muito eficiente. Então, nesse artigo que saiu nessa semana passada, a gente viu, por exemplo, segundo a conclusão dos artigos, que algodão e chifon, que eu não sei o que é, tá certo? Tem uma eficiência de 97% na retenção de partículas. Algodão e seda natural, 94%. E algodão e flanela, cerca de 95%. Então, essas seriam as combinações ideais para se fazer máscaras caseiras. Lembrando que essas máscaras caseiras, elas precisam ser higienizadas antes de utilizar. Eu estou vendo, como professor de biossegurança, estou vendo assim, situações realmente muito, como é que eu posso dizer, trágicas no meu ponto de vista. Eu, como tenho saído, eu acabei passando no centro da cidade, vi na porta de um banco um cidadão vendendo máscara e a pessoa experimentando. Não gostei dessa e devolvendo para ela. Não gostei dessa e devolvendo para ela. Meu Deus do céu. Enfim. O pessoal que está no chat aqui ao vivo, querendo comprar máscara, tome cuidado para não saber se foi lavada antes, não foi testada, viu? Querendo vender máscara aqui de unicórnio, não sei. Lava a máscara primeiro, tá certo? E aí, porque a gente está nessa situação. O desespero está tomando conta de todo mundo. Tá? E a máscara em si, pode falar. Não, pode concluir a questão das máscaras. Máscaras em si, desespero. Bom, as máscaras em si, elas também, essas máscaras de pano, que não são feitas com esses materiais que foram testados dessa maneira, né? Elas não conferem essa proteção toda, não. Elas conferem mais a proteção do indivíduo não se contaminar. Desculpa, não passar, melhor dizendo, né? Não passar. A proteção é maior para o indivíduo não passar para os demais do que a gente não se contaminar de fato. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter essa noção. Lembrando que a máscara que é recomendada que a população use é a forma da população contaminada ou não facilitar o vírus. É diferente das máscaras que são para trabalho direto com suspeitas. Né? Exatamente. Então, isso que a gente vai fazer essa diferença na outra live lá, que precisa de um tempo maior para fazer essa explicação. A gente resolveu separar esse assunto. E o pessoal não assume que pode ser corona. Não, eu estou gripado, eu limpei o ar-condicionado, eu estou com sinusite, foi tempo de chuva. nunca é suspeita do corona. Exatamente. Outra pergunta, professor, na sua lista? Não, as perguntas eu tenho aqui para... Eu acho que eu já sanei todas as perguntas aqui que eu tinha. Pois pronto, vamos falar um pouquinho para encerrar aqui nossa live. Não sei quanto tempo já está, eu perdi um pouco o nosso tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida no horário. Já está quase dando 9 horas. Os amigos podem fazer perguntas. O professor está disponível até 2 horas da manhã, pelo que eu ouvi falar. Ele tem tempo. Se não tem perguntas, a gente encerra. Mas, professor, a questão dos profissionais, que a gente percebe que tem muita gente em outros estados, né, principalmente o profissional da área da saúde, se contaminando. E o questionamento principal dessa live, a pergunta para a gente chegar a conversar sobre isso mesmo seria,
será que está faltando mesmo conhecimento da biossegurança? Porque, por exemplo, para quem não sabe, eu faço parte do Conselho Estadual de Saúde, e eu fiz uma fiscalização no hospital do interior, estava perfeito, as máscaras, tudo certinho, mas o fluxo do ventilador estava contra. Por exemplo, está aqui o paciente sendo atendido, o vento do ventilador passava pelo paciente e levava para o recepcionista, levava para o médico, entendeu? Que estaria atendendo ali de frente. Então, só o fluxo do ar, né, embora esteja todo paramentado, tudo certinho, mas evitaria uma exposição extra, né, ao perdigão, os aerosóis, né, formados pela tosse, pelo espirro, alguma coisa assim. Então, professor, na questão da biossegurança, a gente sabe que biossegurança, quem está seguro de si é quem já está com um risco já em cima, né? Não tem como a gente dizer que está seguro. É uma vigilância constante. Hoje a gente está com esse protocolo, amanhã o protocolo pode mudar, né? Então, esses profissionais que a gente percebe nas notícias que estão contraindo coronavírus, ou estão falecendo até por causa do Covid, será que seria muita segurança de que está fazendo tudo certo? Será que é algum protocolo que não está sendo seguido? Será que é o governo ou alguém que não está dando assistência para esse pessoal? Qual a sua opinião nesse caso, essas mortes profissionais? Bom, eu quero só dizer, se a live cair, a gente pode voltar e ficar mais um tempo, tá? Só para deixar o pessoal mais sossegado, todo mundo sossegado. Bom, a resposta para essa pergunta ela é muito difícil, porque existem também aí, novamente, inúmeros fatores que levam a essa situação. Primeiro, em geral, profissionais mais velhos, eles têm mais resistência de utilizar os EPIs e utilizá-los da maneira correta. Tá certo? Justamente pela falta que a gente tem dessa cultura prevencionista que toma conta. Então, a gente não sabe, eu não sei te precisar se as pessoas que se infectaram, elas fazem parte desse grupo populacional, de profissionais mais velhos, não, mais experientes. Eu vou trocar, tá? Para ficar mais... Se você já está entrando nesse grupo, então é bom respeitar mesmo. Desculpa, brincadeira, viu? Exato. Eu estou caminhando, ainda bem. É amizade, eu estou caminhando. Aí, então... Eu também não posso nem falar, não. Estou caminhando por rumo também. Voltou agora. Voltou, sim. Voltou. Tá certo? Então, primeira coisa, a gente tem que saber como é que é o grau de formação em biossegurança desses profissionais. Primeira coisa. Segunda coisa, esse pessoal, ele teve atualização, em algum momento, ele teve algum tipo de treinamento para isso? A gente não sabe. Então, assim... Outra coisa, a gente sabe, por exemplo, que alguns, como eu falei no início da live, que o vírus ele consegue percorrer todo o trato gastrointestinal, trato digestório, tá? Passando e eliminado das fezes. E nas fezes ele tem uma persistência maior do que na orofaringe. Tanto é que alguns profissionais de saúde da China se contaminaram ao trocar fraldas desses pacientes. Então, há uma necessidade, a gente tem uma necessidade de conhecer um pouco melhor essa doença. Tá certo? Isso gera um medo nos profissionais, que é um medo justificável. Tá? Eu faço parte do grupo de risco, eu tenho medo, não tenho problema nenhum de admitir isso. Mas eu vou fazer de tudo, tá? Para não ser hoje. Né? Not today. Enfim, fazer das referências aí a quem gosta dessa série. Então, a gente vai fazer tudo para que isso dificultar que a gente se infecte, tá certo? Mas a gente precisa, de fato, dessa cultura, da implementação dessa cultura prevencionista. Eu acho que a biossegurança, depois dessa pandemia, ela vai ser muito mais valorizada. Eu arrisco dizer, só interrompendo um pouco o seu pensamento, que na época que surgiu o HIV, o pessoal não dava muita importância ao uso de luvas. Né? Você sabe disso, o pessoal estava aqui destampando os tubos para fazer a bioquímica, quando tinha um tubo com a tampa vermelha, pelo menos foi um relato, não peguei essa época. Quando tinha um tubo com a tampa vermelha que era suspeita de HIV, a pessoa parava toda a rotina, botava a luva e destampava aquele tubo. Alguns continuavam com a luva, outros tiravam a luva de novo e continuavam o serviço. Então não tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre HIV, né? Cortes na mão, aquele negócio todo. Eu acho que o coronavírus, lamentavelmente, né, foi preciso que ele aparecesse para que tivesse um salto melhor no uso dos EPIs na biossegurança. Exatamente. E aí eu vou fazer uma homenagem a você agora, meu cara, que eu sei que você gosta desse compositor.
mas o passado é uma roupa que não nos serve mais. Não serve mais, exatamente. Bem o pior. Certo? Ele não cabe mais, não serve mais. Então, aquela nossa cultura que a gente tinha que, ao chegar no nosso carro, sair do trabalho, colocar o jaleco do lado, no banco do passageiro, não verdade. vai dar. Então, são tipo de pequenas atitudes que a gente vai ter que repensar em muito. Até porque todas as tomadas de decisão políticas para fazer com que a nossa cidade, enfim, ela volte ao normal, entre aspas, ao normal desse novo mundo, vai depender das atitudes também de biossegurança. Volto a repetir. E a gente vai ter que estudar um pouco mais sobre isso, sim. Tá certo? A biossegurança ela tem um problema que assim, ela depende muito do comprometimento das pessoas. E isso é onde a gente vai ter maior dificuldade. Eu tenho certeza absoluta do que... Verdade, mas tomara que a gente passe por esse período. A gente vai passar, né? Mas que fique um aprendizado para sempre na questão de cuidados. Não só conosco, mas como o nosso colega também do lado. Não sei quem assistiu a série O Poço, mas lembra um pouco aquilo também, né? O filme, né? O Poço. Lembra um pouco daquilo, né? Só porque você está em cima não justifica que você não pense também nos níveis abaixo. Uma hora você pode estar lá. O pessoal fala em grupo de risco, lembra de gestante, idoso. Eu faço parte do grupo de risco, pessoal. Não pela idade, mas porque eu sempre tive asma na infância. Então, hoje eu tenho um problema com ar-condicionado, com poeira. Então, é uma pessoa que já tem essa facilidade de ficar com problema respiratório, falta de ar. Deus o livre, numa infecção dessa é preocupante, né? Professor, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. A palavra-chave da Tabita Nália é comprometimento. A verdade é essa, tá? Exatamente. Esse comprometimento ele deve ser de todos nós, inclusive para a multiplicação da palavra biossegurança e a domesticação dessas atitudes de contenção na nossa vida, na nossa vida doméstica mesmo. Tá certo? Eu queria, não sei como é que está o nosso tempo aí. Já passou de 1 hora, eu acho que o pessoal já compreendeu, mas já fica o convite para a próxima live, né? Que você vai fazer lá sobre máscaras e uso de EPI. Eu não sei, pessoal, se eu deixei alguma pergunta importante passar. Qualquer coisa, você pode fazer a última pergunta. Vamos dar aqui uns 5 minutinhos ainda. Professor, você tem um tempinho para suas palavras finais. E enquanto isso, aparecer alguma pergunta que a gente pode responder ainda, dar um retorno, como faz algumas bandas, né? Dar uma última resposta ainda. Encerramos o nosso trabalho. Tá certo. Bora lá. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Associação Piauiense de Biomedicina, principalmente na pessoa da doutora Aldenora, da professora Kathleen e na sua pessoa também, Patrícia, por estar aqui nesse bate-papo, nesse ambiente novo para mim. Eu estou acostumado a consumir esse conteúdo e não produzir esse conteúdo, é uma experiência nova. Queria reforçar meu agradecimento à professora Ana Carolina Toledo por ter me aguentado e tirado algumas das minhas dúvidas sobre o vírus. Tá certo? Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá e tirava com ela para saber se eu tinha pensado, Ninguém sabe tudo, né? tinha sentido ou não. Eu queria agradecer também a professora Renata Canalha, que está lá em cima, lá em casa também, que está cuidando dos meninos para que a gente pudesse conversar aqui de uma maneira mais interessante. Queria agradecer também, sem interrupções. Queria agradecer também a todo mundo que participou, tá? E falar também, o professor Perinoto está colocando aí, eu também vou fazer uma live junto com ele sobre biossegurança e empreendimentos turísticos, tá certo? Que é uma coisa, uma tentativa de domesticar, entre aspas, dessa domesticação também da biossegurança. Queria também agradecer aos meus 3 alunos do projeto aí do edital da UFDPA do Covid-19, a Ana, a Vanessa e o Vinícius, que estão aí fazendo o Instagram lá, bioseg.ufdpa, funcionar com esse tipo de informação e tentar transformar essas informações mais complexas, retiradas de artigos científicos, de uma maneira muito mais entendível para a população de uma maneira geral, que estão fazendo um trabalho incrível também. Tá certo? Professor, tem uma pergunta interessante aqui. O questionamento da Fernanda é sobre a máscara, como a forma de retirar a máscara. Ela pode chegar a ter algum problema? Sem dúvida nenhuma. Correto de retirar a máscara para não ter... Não... Vamos lá. Máscara cirúrgica, tá? Não vou colocar direito aqui para facilitar a tirada. Mas o que eu vejo muito é o pessoal tirando assim, ó. Eu vejo muito o pessoal usando assim.
Então, na hora de tirar, pessoal, por favor, com movimentos gentis para evitar aerossóis, tá? E você vai lá e faz o descarte. Esse descarte, ele não deve ser feito de qualquer jeito. Não se deve jogar essa máscara teoricamente contaminada como resíduo comum. Ele é potencialmente infectante e possivelmente, tá, ele precisa de um tratamento antes. Então, se você utilizar em casa, coloca dentro do saquinho para poder jogar no saco de lixo, porque tem gente que vai provavelmente revirar seu lixo. Uma das alternativas que você tem é jogar um pouco de água sanitária, tá, na concentração maior que 1%, até 1%, para poder, na máscara, para poder, então, fazer a desinfecção e a gente conseguir fazer o descarte desse daí. Não é um descarte correto, mas pelo menos tentar minimizar o risco de exposição da outra pessoa que está lá na outra ponta, na destinação final desse material. Exato. Pensar na outra pessoa. O Rones aqui ele fala sobre a questão do celular. Se você me permitir, eu vou falar aqui uma dica que eu vi no tutorial, ficar seguro. Professor, estava explicando para o pessoal aqui a questão do papel filme, que é muito importante. O pessoal leva o celular para o laboratório e acaba esquecendo que ele é um meio de transmissão também, né? Então, a dica que eu vi, não sei se tem outra também, é usar um papel filme para você, tipo, encapar o seu celular antes de ir. O filme não interfere tudo, até o destravamento com a sua digital não interfere. Já fiz vários testes aqui, não interfere. Mesmo estando engiado o papel, você pode até destravar com a digital, que não tem problema nenhum com o touchscreen. Então, a questão, pergunta do celular, né? Como evitar. Pode passar álcool em gel, pode, mas tem alguns locais, como um cantinho ali, um furo, que pode segurar alguma no caso de higienização do celular, é o álcool isopropílico a 70%. E celular e eletrônico de uma maneira geral, computador, ele consegue, só que também ele é muito mais volátil, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Superfícies eletrônicas, né? Tudo exatamente. Bem. Mas professor, Pronto. Não usar. Professor Fábio, em nome da Associação Piauiense de Biomedicina, nós agradecemos muito a sua doação do tempo para nos presentear com essas informações, com essas colocações, seu ponto de vista, que é muito importante. Como ex-aluno, eu fico muito feliz em poder estar aqui nesse momento agora. Queria agradecer a todos os colegas da Associação Piauiense de Biomedicina que me cederam a honra de fazer parte desse momento com você. E esperamos contar com sua participação em outros eventos, talvez no futuro próximo presencial, quando passar toda essa pandemia. Aos colegas, a gente estende nossa palavra amiga, né? Nós estamos na linha de frente, mas estamos aqui para nos somar forças, né? Querendo ou não, essas informações são importantes para tudo. E eu deixo com você o encerramento. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é uma felicidade muito grande rever amigos, rever ex-alunos que agora são amigos e que são referências para mim também. É muito, muito, muito gratificante mesmo, eu fico muito feliz com isso, como professor e como amigo de vocês. Também eu estou sempre à disposição da Associação Piauiense de Biomedicina para que a gente possa fazer mais eventos quanto esse, para engrandecer o nome da biomedicina no Estado e também contribuir com informação séria, com uma informação científica que pode fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que a gente quer, é para isso que a gente virou biomédico, e assim, não só biomédico, né, que como você falou anteriormente, que a gente consiga espalhar essa palavra para que a gente enfrente esse novo mundo. Tá? Eu estou morrendo de saudade de ir para a minha academia, de fazer minhas atividades, só que o profissional de saúde lá na academia, a gente vai ter que orientá-lo, ele vai ter que tomar medidas. Tá? O fisioterapeuta lá no seu estúdio de pilates ou então no seu atendimento, ele vai ter que adotar medidas e a gente está aqui para ajudar. Tá certo? A todo mundo, para que a gente, de mãos dadas, virtualmente, mas que a gente consiga, nesse momento, passar por isso e tentar fazer com que a vida das pessoas seja o menos impactada possível. Eu agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade que vocês me deram e a todas as pessoas que também tiraram seu tempo para assistir a gente, prestigiar a gente dessa nossa conversa. Eu fico à disposição e, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Lembrando, tá? Então, no dia 30, só fazer o jabá da outra live, né, como o pessoal fala. No dia 30, então, no dia 30, às 17 horas, lá no Instagram da Biomedicina UFDPAR, a gente vai fazer, então, uma outra live específica sobre o uso de máscaras.
tá certo? E aqui a gente consegue, então, acredito que lá a gente consegue falar um pouco melhor sobre algumas situações que a gente não conseguiu falar aqui. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E eu espero que todos se cuidem, todos fiquem bem. Tá O certo? agradecimento é nosso, professor Fábio, a todos que estão aqui até agora na nossa live. Muito obrigado pela participação, pelos aplausos. Professora Renata, vi seu comentário aqui. É um prazer também saber que você está aqui presente com a gente. Professor Fábio, mande um abraço para ela. E a todo mundo, por favor, compartilhe essa informação, essa live. Vai ficar 24 horas. Depois a gente pode até ver uma forma de fazer o download dela e mandar em algum grupo, se for preciso, se alguém precisar. Porque é algo importante de ser colocado, né, de ser visto e discutido. Professor, encerramos por aqui. Muito obrigado, meu amigo, pela participação, pelas suas informações, são excelentes mesmo. E fica aqui nossa gratidão e nossa admiração mais uma vez. Tá bom? Um abraço a Valeu. todos. É Boa nóis. noite. Boa noite.